aqui só faz o normal. A gente espera esse elenco, esse treinador, um pouquinho mais que o normal. Discordo. Eu acho que empatar com o Milionários foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também. Porém, ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações. Mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo, time reserva, ano passado, e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo, as equipes bolivianas, historicamente, no tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3x3 ou 4x4, contra o Bolívar lá, veio jogar na Vila, tomou 8x0. Jogar ali é muito complicado no tempo que o futebol boliviano era muito pior do que é hoje, muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola, o Bolívar é um time que vai ter a posse de bola provavelmente contra qualquer equipe que não está habituada à altitude jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários, mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos, fez 3x0 logo depois, foi 3x2 no final das contas ali, e o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com 3 zagueiros, aí eu olho a formação... Isso é raro, hein? Com De La Cruz, raro, Igor Jesus, Vinha, Vitor Hugo, Gerson, é um time para ter a bola. E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, o De La Cruz era quase um atacante hoje. Não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. O De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que ele começa num 3-5-2. Por isso que eu acho que, dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4-5 ou 5-4, e preenchendo bem, e você ter essa aproximação, você tem intervalos curtos ali, né, de pessoas e espaço, você tem essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente, pra mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali, e tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, pra mim, desde o início me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você ainda perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses dois jogadores podem recuar para recompor, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pela circunstância de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento. Não é que a gente está aqui falando também sem saber exatamente os índices. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado, porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai, né? E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Né? Sempre diz que é um bom negócio você poupar jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo, acho que depende das circunstâncias, acho que sim, depende de quantos momentos, acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra um time que toca a bola e acelera o jogo, porque tem uma diferença da posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola, um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breiler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados, e quando você tem 3, 4 caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás, o impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel, o ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo, que mostra isso, ele tá deitado, e aí eu até chamo atenção, olha a respiração dele, a barriga, ele levanta assim, parece que tá meio sem entender as coisas, o raciocínio é lento, a bola é mais rápida, e é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Vou olhar pro técnico? Pra mim não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade, para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota, é que a culpa é do Tite e da comissão técnica, porque não foram levados 7 titulares para esse jogo na Bolívia, e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Essa semana eu ouvi... Só lembrando que ele vai jogar com mais de 30 graus, 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas ainda estamos em abril. Não pode ser, como é possível? Esses jogadores já estão cansados, como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é
o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol, por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo, e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar em La Paz a 3.600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência. Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Ah, mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. E não tinha 3 competições. Para com isso. Exato. Não tinha 3 competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim, amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar 7 jogadores. A última atuação convincente, boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, mata-mata da Libertadores no ano passado. Gol do Ener Valencia, num pique, bola do Alan Patrick para ele, se não me engano. Foi. Depois... Foi o mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi nas quartas? Isso, Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Ener Valencia deu 3 piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer, de jogar dessa maneira. Teve como cada um chutes naquele jogo, o Bolívar 23. Exato. Então foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá se fossem os 7 titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. É claro eu isso. acho que tem algo fundamental. O Inter certamente poderia ter tido problemas. Depende como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito, o Vitor Hugo vai reagir de outro, o Davi Luiz vai reagir Exato. de outro. Tem razão. Mas cada jogador reage de um jeito. O meu ponto é, quando eu falo E há sessões de jogadores que não sentem. Tem 3 pontos. Tem razão. É a política, a estratégia de como está poupando. 2, é a altitude em si, que vai pegar mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E 3, é o que o Tite pensou. Continua achando que o De La Cruz lá, ele pode vir aqui também falar, explicar que o De La Cruz ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento, e eu acho que desde o início. O que eu estou falando é, o Flamengo não perdeu por causa da atitude, e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, né, é chovendo molhada, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu, no jogo da estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Do estadual. No jogo, ela existia. Só que a política esteve acima da ciência naquele jogo. Porque o recado claro era precisa levantar troféu. A prioridade é estadual. Então a política naquele momento foi acima da ciência. A diretoria que manda. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade. Acho uma loucura, mas a diretoria que manda. Agora você tem um ponto. Goianiense. Agora, desculpa, só rapidinho. Agora você tem um ponto, mas o time que fez uma partida histórica hoje para ganhar do Independente Del Valle, também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. Tomou as mesmas decisões em relação à estreia. Mas jogadores como Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Pois é, mas gente, mas o que entra no segundo tempo hoje, você tinha mais disposição. Então é o seguinte, então eu só acho o seguinte, a gente não pode... Tem mais trabalho lá com a gente não pode fazer a análise conforme o resultado. Então, o Flamengo errou ao, entre aspas, priorizar o estadual numa dividida com a primeira rodada da Libertadores, porque perdeu hoje na altitude. Acho. O Palmeiras não errou porque ganhou. Não acho. As decisões foram iguais. Mas a visão pra mim não é essa, André. Não acho. O que eu tô falando é, naquele dia,
a política estava acima da ciência, porque ali já tinha debate sobre desgaste. Naquele dia, o política estava acima da ciência. No Atlético Goianiense, você esticou. No Milionários, você segurou. No jogo contra o Palestino, você em tese também não esticou tanto. Contra o São Paulo, você esticou, porque era um time que vinha frágil, não vai ser fácil ganhar de São Paulo. Então, enquanto ele estava frágil, era mais fácil, você esticou. Aí você, no principal jogo do ano, você perdeu duas das três principais peças. Para mim são Arrascaeta, Pedro e De La Cruz. Pedro e De La Cruz fora. Então é porque vinha agora. O Pedro imaginávamos poupado porque não tinha nem atacante para hoje. Porque o Carlinhos não está escrito e o Gabriel está suspenso. Não, aí você tira. Então você precisa entender a cadeia inteira de onde está a sua prioridade. Não é do jogo lá do Nova Iguaçu. Claro. Tanto eu falei isso pro Birne, já passou mais de 14 dias. O Palmeiras, que eu acho, com a mesma estratégia. O Palmeiras tem muito mais mental, é muito mais resiliente que o Flamengo para quando a coisa ficar ruim dentro de um jogo. E tem o Palmeiras tem e o Grêmio também. Que convence muito mais já, não é que o Tite não tem capacidade, do que o Flamengo. O Palmeiras tem os meninos, que mais uma vez, quando apertou, eles respondem melhor, não sei se é porque tem só o trabalho do Abel, a altitude é um pouco menor, tem uma confiança de avanço entrando, do que exatamente os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo... Cara, vou ser sincero aqui, mesmo quando o Flamengo joga com time reserva, os meninos entram no final do segundo tempo, cara. Lohan entrou, melhorou o jogo. Matheus Gonçalves entrou, deu uma melhorada também no jogo. Só que o Tite não põe os caras de titulares desde o início, igual o Abel Ferreira faz. O Tite põe no final do segundo tempo, cara. É muito medo, velho. Eles não entram com protagonismo. Os meninos do Flamengo entram pra rodar. Os protagonistas são sempre os grandes titulares das grandes contratações. Mexeram um pouquinho no jogo quando entraram. Um pouquinho. Só um pouquinho. Flamengo então, assim, até a política, o Flamengo ele contrata grandes estrelas. O Palmeiras ele contrata bons jogadores e valoriza muito e dá protagonismo aos jovens. Isso tudo ajuda a explicações. Não é só altitude pelo resultado. Tem razão. O que eu acho, desculpa, o que eu acho é a gente não pode interditar. Porque a ciência ela é muito importante. Mas o Flamengo em algum momento achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de Libertadores. Sim. Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é... Eu discordo só um pouco do Birne. Empatar com Milionários na altitude, poupando ou não tendo, normal. Não acho normal, acho resultado ruim. Então, péssimo, pode ser achar normal, no âmbito geral. Vitória do Palestino, normal, não jogou bem, perdeu na altitude. O que a gente está falando aqui, normal. Então, mas o Flamengo precisa ser mais que normal. Claro. Entendeu? Então, esse é meu ponto, que dá para falar de trabalho também. Intervalo no nosso...